Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus estejam conosco. O nosso estudo desta noite, o nosso estudo desta semana, será do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, e cujo título é Há muitas moradas na casa do meu Pai. O capítulo vai nos falar de uma afirmativa de Jesus sobre outros locais para habitarmos, outras moradas. Então é um capítulo muito interessante. Merece toda a nossa atenção a fim de compreendermos as diferentes categorias dos mundos e sabermos um pouco mais sobre o nosso planeta querido, a Terra. Então, a pluralidade dos mundos habitados é um dos pilares da doutrina espírita, que se baseia em 5 pilares. A existência de um Deus bom e justo e misericordioso é o primeiro. O segundo, a imortalidade da alma. O terceiro, a pluralidade das existências, nas várias encarnações que o Pai nos concede. O quarto, na pluralidade dos mundos habitados. E o quinto, na comunicabilidade dos espíritos. Pois bem, nós encontramos em João 14, 1 a 3, que antes da Páscoa, um pouco depois da ceia, Jesus começou a falar aos seus apóstolos, dizendo: Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Pois me vou para vos preparar o lugar. Voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Jesus, estando já nos últimos dias entre nós na terra, começou a preparar os seus apóstolos para a sua partida. Ele sabia o quanto era amado por eles e, claro, queria animá-los, alegrá-los, para que ficassem bem, ficassem fortalecidos espiritualmente, para continuarem o trabalho de implantação da doutrina de amor que Jesus havia começado aqui na Terra. Por isso, os chama para a necessidade da sustentação na fé em Deus e em Jesus também. Porque tudo o que Jesus dizia era autorizado por Deus. Este espírito de grandeza ímpar, o Cristo, estava entre nós como representante de Deus. Tinha poderes para falar em seu nome. E afirma Jesus aos apóstolos que havia na casa do nosso Pai muitas moradas e que ele precisava ir para lhes preparar o lugar. A casa do nosso Pai é todo o universo. Todos os seus inúmeros planetas, astros, estrelas, todo o universo, todo o turbilhão de planetas que existem. Há moradas físicas, materiais, planetas, e da mesma forma há em volta dos vários planetas regiões espirituais que nos abrigam. A nós, filhos de Deus, no estado espiritual. E o que nos atrai para estes planetas ou para uma região espiritual é a nossa vibração, são os nossos pensamentos, são os nossos sentimentos. Mas Jesus afirma que iria preparar o lugar para os seus apóstolos. Que lugar seria este que Jesus prepararia? Ora, os apóstolos de Jesus ficaram na terra com a missão de continuar os ensinos, pregando a doutrina do amor, curando as almas aflitas, levantando os caídos, amparando as viúvas, ensinando a caridade, sedimentando entre nós a doutrina que Jesus veio nos ensinar. Jesus estava se referindo à continuidade da sua obra. Estaria ele em espírito assistindo seus apóstolos, lhes preparando, por meio do seu próprio trabalho, um lugar na espiritualidade. À medida que eles trabalhavam, cumpriam sua missão assistidos pelo Cristo e pelos espíritos da falange de Jesus. Espíritos puros que trabalhavam e trabalham com o Cristo. Dessa forma se adiantavam moralmente, progrediam espiritualmente e um dia, por meio da lei do progresso,
a qual todos nós estamos submetidos, habitariam um mundo espiritual celeste. Era desta elevação espiritual que Jesus falava aos seus discípulos. Porque a tarefa dos apóstolos não se resumiu àquela encarnação. Os apóstolos são trabalhadores do Cristo e ainda hoje, com muita alegria, com muita felicidade, com muito amor, trabalham pela obra de Jesus. Mas no que se refere aos mundos físicos, aos planetas, como seriam essas moradas? Qual o tipo de habitantes que são atraídos para cada uma dessas moradas? A doutrina espírita vem nos esclarecer que as moradas que o Pai nos permite habitar são adequadas ao nosso desenvolvimento moral e intelectual. Assim, estas moradas são mais ou menos adiantadas, física e moralmente, conforme seja o adiantamento dos seus habitantes. Elas são provas do amor e da misericórdia de Deus por nós, que nos oferece um lugar adequado para nos abrigar, para nos elevar pelo ensino e pelo trabalho. Nestes planetas, nestas escolas, nos preparamos para mundos melhores. Logo, quanto mais adiantados em intelecto e em moral, habitaremos mundos de ordem superior. E quanto mais grosseiros em moral e em inteligência, habitaremos mundos de ordem inferior, mais materializados, portanto. Deste modo, há mundos ainda inferiores à Terra, cujas condições físicas são muito rudes, muito difíceis, onde se dão as primeiras encarnações do homem. Nestes planetas, a moral é praticamente nula. Os homens vivem apenas a vida material, apenas para a satisfação das necessidades de sobrevivência. São chamados mundos primitivos. Em outros mundos intermediários, os habitantes são um pouco mais elevados que os mundos primitivos. Já não são tão rudes, já têm uma moral e uma inteligência um pouquinho mais depurados que o homem nos seus primeiros dias. Mas ali ainda predomina o mal. Estes planetas são chamados planetas de expiações e provas. Há também os mundos de regeneração, que são intermediários entre os mundos de expiações e provas e os mundos ditosos. Ali, nesses planetas, os espíritos já se depuraram um pouco mais que no mundo de expiações e provas. Já se melhoraram, se adiantaram, não são mais rudes nem grosseiros quanto os que habitam os planetas de expiações e provas. Seus sentimentos são mais elevados, seus pensamentos são mais depurados. Ali há o equilíbrio, não predomina o mal. Por isso, nestes planetas não há expiações, que são os reajustes que temos que fazer na nossa rota quando nos desviamos do caminho traçado por Deus. Mas ainda há provas a vencer. Provas são desafios que Deus nos dá para nos aperfeiçoarmos em moral e em inteligência. Nos mundos chamados ditosos, que são superiores aos mundos de regeneração, o bem sobrepuja o mal. E nos mundos celestes ou divinos, os seus habitantes são totalmente depurados. Ali reina o bem. Os espíritos que ali habitam são chamados por Kardec espíritos puros e já não precisam de encarnação para se desenvolver. Esta classificação que os espíritos deram a Kardec é uma classificação geral, grosseira, como toda classificação. Então, assim, tomando genericamente, seria isso, mas claro que há especificidades entre esses planetas. Né? A Terra pertence ao mundo de expiações e provas, embora já tenhamos notícias pelos nossos benfeitores espirituais que o nosso planeta,
pela nossa evolução moral, pela nossa evolução intelectual, pelos esforços que temos empreendido para nos livrarmos do homem antigo, para fazermos a nossa reforma íntima, já se aproxima bastante do mundo de regeneração. Mas não somos vinculados, nós, não somos vinculados a uma morada determinada. Não existe assim um espírito que é da terra, tenha que fazer todo o seu desenvolvimento espiritual, moral, intelectual na terra. À medida que vamos crescendo, que vamos evoluindo, mudamos. De início, quando ainda nada sabemos, o Pai nos concede com muito amor uma morada simples, um lugar rústico, necessitando de muitas benfeitorias, requerendo de nós muitos esforços para torná-la segura, mais bela, mais habitável. Pois nós evoluímos e pelo nosso esforço, fortalecidos pela nossa fé, que nos impulsiona, nós desenvolvemos a inteligência moral. E contamos sempre com a ajuda divina para aquilo que nos é necessário, com muito aprendizado e muito trabalho. E vamos evoluindo à medida que as encarnações se passam, até conseguirmos uma morada melhor, que, no entanto, é provisória. E, por fim, a morada ideal, que reúne tudo o que precisamos: segurança, tranquilidade, beleza, conforto, bem-estar físico e espiritual. Quando um espírito alcança o grau máximo de crescimento, de progresso que um planeta determinado comporta, Deus o retira dali e coloca para habitar em outra morada, em outra escola, condizente com o seu estado de adiantamento moral e intelectual. Assim, o espírito vai vivenciando novas oportunidades de crescimento, até que alcance o grau de espírito puro, onde não precisará mais encarnar e habitará os planetas celestes. Então, é como se nós estivéssemos numa escola de primeiro grau, ou num jardinzinho, num maternalzinho, de início, como a gente faz com as nossas crianças. Põe um maternalzinho. Quando ele não tem mais o que aprender, já desenvolveu a coordenação motora, já aprendeu as cores e as primeiras letras, o grande, o pequeno, o longe, o perto, os primeiros aprendizados, ele sai daquela escola, porque ali não tem mais o que ele aprender. E vai para uma escola de primeiro grau, onde ele vai aprender outras coisas. Começa do beabá e das 4 operações até não ter mais nada naquela escola de primeiro grau para aprender. Ele não pode ficar mais ali. Ele vai para uma escola de segundo grau. Da mesma forma, ali dentro da escola de segundo grau, ele cresce até que ali não tenha mais nada a ser aprendido e vai para uma universidade. Cresce dentro da universidade. Quando não tem mais nada a ser aprendido ali, ele vai para uma pós-graduação. Depois da pós-graduação, para um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, até que ele não tenha mais, academicamente, nada a aprender. Grosseiramente, é isso, é uma comparação grosseira com o estado de adiantamento moral e intelectual dos espíritos e o grau de desenvolvimento dos planetas em que ele vai habitando. Só que nos planetas não basta ser desenvolvido intelectualmente. Nos planetas, nas várias moradas que Deus nos dá, há também e principalmente que desenvolvermos a nossa moral, o nosso espírito. Paralelamente, temos também que desenvolver o nosso intelecto. Mas essa comparação de planetas que nós fizemos, que nós dissemos, que os espíritos fizeram e disseram a Kardec, essa classificação dos mundos não é absoluta, ela é relativa. Depende do elemento que estamos comparando para classificar, como toda classificação. Se a gente põe uma cesta, vamos classificar frutas, vamos classificar pelo tamanho.
Então, pomos numa cesta as maiores embaixo, as menores em cima. Mas podemos, na mesma cesta, classificar por cores. Então, vamos classificar as amarelas, as vermelhas, as verdes, as arroxeadas. Depende de como estamos classificando. Então, a classificação é relativa. Por exemplo, se compararmos uma morada celeste com a Terra, nós vamos dizer que a Terra, diante desse planeta celeste, diante desse planeta X, que é divino, é uma morada primitiva, grosseira, feia, rústica. Mas, se a compararmos com um planeta inferior, um planeta primitivo, nós vamos dizer que a Terra é um paraíso. Então, nos planetas primitivos, tudo é rústico. As plantas, os animais, as características geográficas da superfície, os fenômenos naturais mais intensos, mais fortes, as condições de vida muito, muito, muito mais difíceis. Portanto, os seus habitantes devem ter mais força, mais robustez, serem mais grosseiros fisicamente, embora com aparência humana. Certamente ali não devem existir leis para regular as relações humanas, deve prevalecer a lei do mais forte. Da mesma forma, não devem existir as invenções que facilitam a nossa vida, a tecnologia, porque também a inteligência se desenvolve passo a passo. Mas o nosso Pai de amor e bondade não nos abandona na primitividade, na rusticidade. Não. Lá, na consciência desses irmãos, está latente a lei divina, a intuição de um ser superior e a vontade de progredir. Este instinto é suficiente para ir se desenvolvendo e tornando o homem um ser que atingirá a angelitude um dia, a perfeição. Já nos mundos em que a moral e a inteligência do homem já estão bastante depuradas, as condições de vida são bem diferentes das que temos aqui na Terra. Mas para melhor, as condições geográficas destes mundos são mais harmônicas. Os corpos dos seus habitantes não são tão grosseiros quanto os nossos. Apesar de guardarem também a aparência humana, são mais leves, mais belos, mais saudáveis, não se deterioram com o tempo como o nosso. Os sentidos, as percepções são mais apurados, os sentimentos mais nobres, irradiam das suas faces a beleza, um brilho, uma auréola, como vemos nas imagens dos santos. Nestes mundos superiores não há guerras, porque não há ambição, todos são fraternos. Não há escravos nem oprimidos, nem privilegiados pelo nascimento. Nestas moradas não há ninguém que passe necessidade, porque ninguém nestes planetas está passando por expiação. Da mesma forma, nestas moradas, há o respeito às autoridades constituídas. Por quê? Porque lá não existem autoridades destituídas de moral elevada. Os cargos de direção, de mando, de comando, só são exercidos por quem tem a moral para bem desempenhá-los. Falamos de mundos físicos, mas há muitas moradas espirituais, regiões espirituais localizadas nas proximidades das regiões físicas e que nos acolhem também no mundo espiritual. Estas regiões podem ser mais ou menos felizes, conforme sejam as vibrações dos seus habitantes, dos espíritos que lá habitem. Porque o que nos atrai para estas moradas são o nosso pensamento, os nossos sentimentos, as nossas irradiações. Podemos compreender que há ainda uma morada interna. Quem nunca percebeu isso, não é? O nosso estado de espírito, as vibrações que emitimos, também nos é uma morada, uma zona espiritual que habitamos intimamente, mesmo estando encarnados em mundo de ordem ainda não tão elevada como o nosso. Se vibramos amor e paz, estamos em nossa mente,
habitando um mundo pacífico. Em nosso interior reinará a paz. Se vibramos ira, ódio, desamor, o nosso mundo interior será este, de intriga e de desconfianças, ainda que lá fora reine a paz. Ao ouvirmos ou lermos sobre estas maravilhas, pensamos, gostaríamos de viver em um mundo onde houvesse paz, onde houvesse amor, onde houvesse misericórdia, onde fôssemos realmente fraternos uns com os outros. Mas pensemos, nosso Pai não privilegia nenhum dos seus filhos. Todos fomos criados iguais. Fomos criados simples e desconhecedores do bem e do mal. Mas fomos criados perfectíveis. Vamos nos aprimorando. Pela lei da reencarnação aliada à lei do progresso, vamos nascendo e renascendo e nos aperfeiçoando pelo trabalho, que desenvolve a nossa inteligência, e pelo aprendizado das virtudes, que se dá na convivência de uns com os outros. À medida que vamos nos aperfeiçoando em moral e em inteligência, o nosso planeta vai evoluindo junto conosco. Os animais, os vegetais e até os minerais se modificam para acompanhar a marcha do progresso. Então nós pensamos, alguns podem dizer, não, eu vejo tudo sendo destruído, eu vejo o mundo pior, eu vejo o homem piorando. É que nós temos uma visão limitada, temos uma visão de uma vida que não dura 100 anos, na maioria das vezes, ou quando muito, dura um pouco mais de 100 anos. E nós estamos falando de milhares de anos, né? Deus nos concede o tempo necessário ao nosso desenvolvimento. Então, mesmo que nós não olhemos milhares de anos, olhemos apenas centenas de anos, olhemos para trás, 200, 300 anos, e vamos ver, sim, a modificação para melhor que a Terra tem atingido, o progresso que a Terra tem atingido, o progresso que nós, como seres humanos, estamos trazendo para a Terra e para nós mesmos. De modo que tudo avança, tudo cresce, nada permanece estacionário. É a lei de Deus. A lei de Deus é a lei do progresso. Tudo progride. Assim como há também da lei de Deus a destruição. Mas tudo é destruído para progredir. Tudo aquilo que morre, que acaba, que revolve, é para que nasça dali uma coisa melhor. Só que nós, às vezes, não alcançamos, não vemos, porque a nossa vida material é curta. Mas se nós olharmos 200, 300, 500 anos atrás, nós vamos ver o progresso. O progresso nos costumes, o progresso nas leis, o progresso nos sentimentos, o progresso na maneira de vivermos, na nossa crença, na nossa compreensão, na tecnologia, na ciência. Mas voltando lá no início, quando Jesus disse aos seus apóstolos que ia lhes preparar uma morada, será que ele estava se referindo apenas aos seus apóstolos? Será que só para eles Jesus estava preparando um lugar, um planeta, um lugar espiritual, onde habitem apenas 12 pessoas, 12 espíritos? E Jesus? Não. Jesus estava se referindo também a todos nós. Em Mateus 28, 20, encontramos que Jesus disse: estarei convosco todos os dias, até o final dos tempos. Querendo nos dizer que estaria nos assistindo espiritualmente, até que nós conseguíssemos avançar em moral e em inteligência e alcançássemos mundos melhores, mundos celestes. Somos todos nós, pequenos trabalhadores, pequenos, mínimos trabalhadores da seara do Cristo, da seara do Mestre. A todos devemos ensinar, por meio da palavra, por meio dos nossos atos, do nosso trabalho. Devemos ensinar pelo exemplo. Também para nós, Jesus está preparando um lugar especial. Mas Ele precisa que façamos a nossa parte, que trabalhemos o nosso interior, os nossos sentimentos,
procurando nos libertar dos vícios do homem velho, desenvolvendo as virtudes que ele nos ensinou, até o dia em que, depurados das imperfeições morais e fortalecidos intelectualmente, não precisemos mais da morada física para nos desenvolvermos, e aí habitaremos mundos espirituais celestes, onde reina a paz, o amor, e onde trabalharemos ajudando o Pai na administração das suas várias moradas, porque há muitas moradas na casa do nosso Pai. Que o nosso Mestre nos ilumine hoje e sempre. Obrigada.